Meus irmãos, Deus tem colocado uma série de mensagens no nosso coração. Deus tem feito isso, né? Eu não sou muito de pregar assim séries, mas Deus tem colocado algumas coisas no nosso coração. Nós falamos no mês passado sobre prosperidade, mas não a prosperidade vinculada ao dinheiro, ao ganhar o dinheiro, não. Uma prosperidade de Deus, porque a pessoa que é próspera, ela é feliz em todas as áreas da sua vida, ela tem abundância em todas as áreas da sua vida. E foi bênção de Deus. E fora isso, tivemos muitos testemunhos de prosperidade mesmo, na vida de alguns irmãos, certo? Que fizeram votos com Deus, que receberam bênçãos dos céus, mas o propósito não foi esse, né? O propósito foi trazer uma palavra de bênção sobre a nossa vida, né? Tivemos aqui o pastor Fernando falando para os empresários da igreja, trazendo uma palavra específica que abençoou a nossa vida, abriu a nossa visão, né? Sobre a nossa UCEBRAC. Então eu creio que Deus está preparando coisas para nós. E desde o domingo passado nós estamos falando sobre transformação. E nós estamos usando o exemplo de Jesus. Porque Jesus, ele conseguiu transformar a vida de pessoas que talvez aos nossos olhos nunca teriam condições de serem transformadas. Jesus conseguiu mudar a vida de pessoas que talvez aos nossos olhos nunca conseguissem passar pelo processo de transformação. Amém? Sai para lá, tosse. E Jesus conseguiu fazer isso. Ele conseguiu transformar vidas, né? A gente olha para o endemoniado de Gadareno, a transformação dele foi imediata, foi para já. Jesus vem, expulsa o demônio, ele é automaticamente curado daquilo, ele quer seguir Jesus, e Jesus diz para ele: não, vai para a tua casa, vai para o meio da tua família, vai lá falar do meu amor para os teus parentes. E o que esse homem faz? Ele vai pregar para 10 cidades ao redor da sua. Ele não vai pregar num bairro, ele não vai pedir oportunidade numa igreja para contar o seu testemunho. Não, ele vai em 10 cidades e prega o evangelho para essas 10 cidades. Por quê? Quando nós somos transformados pelo Senhor, essa transformação nos muda, nos motiva e nos leva a algo maior, a fazer algo maior, a querer fazer algo mais. Nós vimos a transformação na vida de Zaqueu, um cobrador de imposto, e que as pessoas ainda ficaram surpresas quando Jesus disse: olha, eu vou para a tua casa hoje, eu vou dormir contigo lá, vou posar lá, vou jantar lá, vou fazer um lanche lá. As pessoas: como pode Jesus entrar na casa de um cobrador, de um ladrão desse? Mas Jesus entrou naquela casa e transformou a vida daquele homem, e a transformação na vida dele foi instantânea, foi imediata, e aquela transformação abençoou a vida de muitas outras pessoas. As transformações de Deus não abençoam somente a nossa vida, abençoam os que estão ao nosso redor também, porque Ele devolveu, Ele repartiu metade do que Ele tinha com os pobres, e as pessoas que Ele passou a perna, Ele restituiu 4 vezes mais. Então Ele foi também um canal de bênção para a vida das pessoas. Mas existem transformações que elas não são imediatas, como foi a de Zaqueu, como foi a do demoniado de Gadareno, e como foi de muitas outras pessoas, como foi da mulher adúltera, como foi de Raabe. Teve transformações de Deus que foi imediata, que eles se encontraram com Jesus, e se encontraram com o Senhor, encontraram Deus na sua vida, e disse: nossa, o que é isso? Paulo. Mas tem aquela transformação que demora um pouco mais, que não é imediata, e eu coloquei o nome da transformação por vista. Por quê? Porque é aquela transformação que a gente precisa ver, que a gente precisa enxergar, e ninguém melhor para ser usado como exemplo do que o nosso grande amigo Tomé. Esse cara tem uma fama enorme, né? Porque ele não creu na ressurreição de Cristo. Ele foi o único discípulo que não creu na ressurreição, não creu na palavra dos seus próprios colegas. Então, a transformação por vista. Nós vamos encontrar na Bíblia diversos exemplos de pessoas que passaram por essa transformação. Mas nós vamos encontrar pessoas que tiveram dificuldades no decorrer da sua vida de serem transformados, e que tiveram que passar por um processo até chegar no momento da transformação. E Tomé foi um que enfrentou esse processo.
Lá no final, quando ele não acredita na ressurreição de Jesus, quando os discípulos dizem para ele: olha, Jesus apareceu para nós, ele disse: olha, eu não vou crer, eu não creio nisso, eu só creio se eu ver, se eu tocar, né? E Jesus aparece para ele, e Jesus diz: olha, felizes aqueles que creram sem ver. Feliz não é aquele que precisa ver algo para crer, mas feliz é aquele que consegue crer, que consegue acreditar, que consegue olhar para a cruz do Calvário, acreditar na cruz do Calvário e ter sua vida modificada. Esse é feliz. Felicidade não está naquilo que você consegue enxergar. Jesus está dizendo. Agora, muitas pessoas procuram Jesus por causa daquilo que ele consegue, por aquilo que ele pode fazer. Se nós formos olhar para a multidão, e você sabe o que aconteceu na Bíblia, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, amém? No dia seguinte, aquele povo todo volta para lá, de novo, e quando aquele povo chega lá em Jesus de novo, isso está lá em João 6:30, o povo diz assim: vem cá, que milagre tu vais fazer hoje? O que tu vais fazer hoje, para que a gente possa, que sinal miraculoso tu mostrarás hoje, para que vejamos e creiamos em ti? O que tu vais fazer? O povo chega e diz assim: olha, ontem a gente viu a multiplicação do pão, inclusive nós comemos do pão e do peixe, a gente testifica, nós somos testemunhas vivas do que tu fez ontem, mas e hoje? Para que a gente continue crendo, para que tu seja realmente o Deus, para que tu seja realmente o Filho de Deus, o que tu vai fazer hoje? E você já parou que muitas vezes a nossa fé é fundamentada nisso? A gente vem para a igreja: Jesus, o que tu vai fazer hoje? E se Jesus não fizer nada, gente? Jesus disse: olha, vocês não estão aqui por causa minha, vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram e gostaram. E hoje vocês querem pão de novo. Vocês não estão aqui por causa minha, vocês não estão aqui porque estão me buscando, vocês não estão aqui porque vocês me amam, estão aqui somente por causa do sinal. Será que nós não nos acostumamos talvez a servir a Deus dessa forma, somente por causa do sinal? Será que a gente não nos acostumou a estar na presença de Deus, a servir o Senhor, a andar na presença de Deus por causa daquilo que Ele pode fazer? E irmãos, eu não estou falando aqui de algo, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, uma pessoa dessa tem que ir para o inferno? Não, isso é comum, é normal, entre nós é normal. Eu vou na igreja hoje porque eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso que Deus fale comigo e a gente vem na igreja. Eu vou lá hoje porque eu preciso receber uma oração, eu preciso que alguém toque na minha cabeça e ore por mim. Nós viemos aqui porque a gente precisa o quê? De um sinal, precisa de um toque, precisa de algo especial. E às vezes nós acreditamos nesse evangelho, acreditamos nessas coisas e nos tornamos um Tomé, aonde eu só creio naquilo que eu consigo ver, que eu consigo tocar, algo sólido, palpável. Mas a fé ela não é assim. Jesus disse para Tomé, ele diz lá em João 20:29, porque você viu, você creu? Felizes os que não viram, mas creram. Os discípulos todos estavam lá, quando viram Jesus, creram. Ah, realmente Jesus está aqui. Mas Tomé não. Ele coloca algumas imposições para crer. E eu pergunto uma coisa para você nessa noite: como que anda a tua fé? Como é que está a tua fé hoje? Como é que você está crendo hoje? Quando você pensa em Jesus, quando você olha para Jesus, o que se passa na sua mente? O que você pensa a respeito de Jesus? Ele é um amuleto da sorte? Ele é uma lâmpada mágica? Quem é Jesus hoje para você? Quem é Jesus hoje na sua vida? É um curandeiro que pode curar? É alguém que faz milagre? É um banco sem limites? Quem é Jesus hoje para você? E aqui nós encontramos um grande problema da fé, que nós estamos acostumados e conhecemos a esse Jesus que faz milagres, que faz maravilhas. Nós conhecemos o Jesus que
produziu para nós o pão e o peixe, mas nós não conseguimos às vezes conhecer o Jesus que produz em nós a fé. O peixe e o pão não foram produzidos pela fé do povo, foi produzido por Jesus. O povo não levantou as mãos e disse que multipliquem-se os pães, não. Pelo contrário, o texto diz que o menino chegou lá, que a Bíblia nem diz o nome dele. Aquele guri teve uma fé tão grande, olha, eu tenho aqui pão e peixe, é o que tem, posso dividir com a galera aí. Jesus diz, vem cá. Uau, é o máximo, é isso aqui mesmo. O povo não levantou as mãos e creu, olha, eu creio agora, eu oro por o milagre da multiplicação. Não. Jesus por si próprio, ele diz, precisamos alimentar esse povo. Ele levanta o cesto, ele dá graças, e ele começa a distribuir o cesto para os discípulos, e começa a surgir pão, começa a surgir peixe, começa todo mundo a comer, a se fartar, a repetir 2, 3 vezes, e no final sobra ainda, quantos cestos? Quantos? 12 cestos cheinhos. Então nós às vezes nos acostumamos a esse Jesus que nós só conhecemos porque ele fez alguma coisa, porque ele faz alguma coisa, ou porque ele pode fazer alguma coisa na nossa vida. Mas nós precisamos ter o cuidado de a nossa fé não ser como a fé de Tomé, que conheceu Jesus, que esteve com Jesus, que participou das conversas com Jesus, das viagens com Jesus, mas que em vez de crescer na fé, ele decresceu. Em vez de aumentar o seu nível de fé, de intimidade, de conhecimento, ele decai. E ele decai tanto que algumas coisas começam a se tornar dúvidas nele, começam a fazer uma confusão na mente dele, e isso é muito comum acontecer, irmãos, porque a dúvida, ela é o maior inimigo da fé. O maior inimigo da fé se chama dúvida, porque onde você coloca a dúvida, não tem como Deus fazer. A fé é fé, a dúvida é dúvida, não tem como dúvida e fé andar junto. Na dúvida, o Pedrão, o que aconteceu? Afundou no mar, deixou de caminhar sobre as águas. Na dúvida, no medo, será? Pum, afundou. Então, a dúvida, ela é inimiga da fé do crente. Então eu não posso ter uma fé onde eu só acredito nas coisas que eu vejo. Pelo contrário, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Você pode repetir esse texto? Repete esse versículo aí. Ora, amém? Isso é fé. Então não é algo que eu vejo, é o que eu espero. E a prova daquilo que eu não estou conseguindo ver, que eu não enxergo. Pastor, que coisa estranha a fé. É estranho mesmo, gente. Fé é coisa para doido, para louco, para crente, né? Os certinhos, os normais, não é muita fé não. Por isso que a gente é classificado assim como doido, né? Como loucos às vezes, porque nós cremos em coisas que não são palpáveis, que nós não temos domínio sobre elas. Nós estamos nas mãos de Deus e cremos nele. Então quando eu olho para a vida de Tomé, a gente consegue identificar algumas coisas, a gente consegue ver algumas coisas que são fenomenais. E agora eu olho para esse homem, e você vai enxergar um Tomé aqui que talvez você nunca enxergou antes, porque talvez a imagem que nós temos de Tomé é aquele cara fraco, aquele cara que não cresceu. Mas olha só, leia comigo o texto do Evangelho de João, porque João foi o que mais falou de Tomé, foi João. João capítulo 11, do versículo 6, olha o que diz aí nesse texto, leia comigo, diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava, e depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram
apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus recebe a notícia de Lázaro, e para chegar até Lázaro ele tinha que passar pela Judéia, e lá há pouco tinha expulsado ele, ameaçado apedrejar ele, e ele deu no pé. E agora ele está dizendo: olha, vamos lá, mas vem cá, a recém nos correram, a recém nos ameaçaram a nos apedrejar, e o Senhor vai voltar lá? Os discípulos disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo tu vai voltar para lá? Os discípulos estão falando isso, mas um discípulo se levanta. Versículo 16, coloca aí para nós. Um discípulo chamado Tomé, o que ele diz? Tomé é chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeos, né? A Bíblia não fala, mas possivelmente Tomé tivesse um irmão gêmeo, né? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Esse Tomé, ele está disposto. Esse Tomé não está com medo. Esse Tomé, do início da caminhada, ele diz: vamos lá, se tiver que ser apedrejado, vamos ser apedrejados junto com Jesus, mas a gente não larga Jesus por nada. Ele estava crendo em Jesus, ele estava com a fé muito forte em Jesus. Tem vezes que nós estamos muito crente, né? Tem gente que a gente está crentão assim, forte demais, e a gente faz coisas que a gente diz assim: nossa, como é que eu pude fazer isso? Eu contei aqui para os irmãos agora no culto das 5 horas, que eu me lembro de uma época, gente, olha o tamanho dessa bateria, né? Nós carregávamos uma bateria dessa, um bumbo, tom, uma caixa, aquelas caixas amplificadas grande, violão, teclado, bateria, baixo, guitarra, de ônibus, Coliurbe. Lá não era Coliurbe, lá no Rio Grande era Noiva do Mar, nem era Noiva do Mar, era os carreirão lá. E nós estávamos na parada do ônibus, o ônibus vinha vindo, ele parava, abria a porta: vocês vão levar tudo isso? Vamos. A gente pegava da igreja tudo, e nós levava para um culto na congregação dos carreiros, lá na saída da cidade, o culto de jovens, sábado de noite. Aí nós subíamos com aquilo, nós enchíamos o corredor, era bumbo para cá, passando em cima da catraca, da roleta, aquele negócio, sabe lá atrás, motor abre aí, pai, nós enchíamos o ônibus. Só que seguinte, não era na porta da igreja que nós pegávamos o ônibus, nós tínhamos que caminhar como daqui até o shopping, com tudo aquilo na mão, e a gente ia cantando, e rindo, e bem feliz, e pai, nós chegávamos na igreja: ai, estou cansado. Que nada, irmãos, e vamos montar som, e vamos ensaiar, e vamos cantar, e vamos fazer, e fazia o culto, e pregava, e cantava. A nossa única preocupação era não perder o ônibus das 11h20, que era o último ônibus, não podia perder esse. Se perdesse esse, a gente estava na mão. 11h20, o motorista já nos conhecia, ele nem parava na parada, ele já parava na porta da igreja. Tá, sobe aí, seus doidos. Nós enchia aquele ônibus de novo, e nós ia cantando no ônibus, e nós ia lá, no mesmo ônibus que os jovens estavam indo para as festas, nós estávamos voltando da festa, e a gente cantava, a gente estava lá feliz da vida. Por quê? Porque nós tínhamos aquela motivação, aquele desejo de fazer, aquela vontade de fazer algo para Deus. Geralmente no início da nossa caminhada de fé, nós começamos assim, ou no início de um novo trabalho, ou no início de um desafio, o pastor chama, coloca o desafio na nossa mão, a gente diz: bora, vamos fazer, e agora eu vou chamar os irmãos, e você chama, ninguém vem. Eu sei o que é isso, irmãos, vamos lá, e outra, nós vamos quebrar o muro, e nós vamos fazer o piso. Cadê o Josué? O Josué, ele descobriu uma coisa, ele disse assim: pastor, se o senhor quiser silenciar os grupos da igreja, chame para trabalhar. Gente, assim, ó, ninguém dá um joinha, nada. Aí lá pelas tantas, bota uma figurinha, aí todo mundo vê, chegou, graças a Deus, passou, alguém quebrou o silêncio, né? Mas nós éramos motivados, não éramos?
A gente fazia tanta coisa, vamos lá, vamos correr. A gente tinha o pique inteiro. O que aconteceu? Quando que perdemos o pique? Quando que perdemos o desejo? Quando que perdemos a vontade de nos gastar e nos deixar gastar pelo Evangelho? Jesus não nos chamou para uma vida, irmãos, de chimarrão e rapadura aqui no sul, né? Ou coco e água fresca. Não. Deus não nos chamou para estar lá curtindo, que beleza, não. Ele nos chamou para nós nos gastarmos e nos deixarmos gastar em prol do Evangelho de Cristo, pregando a palavra de Deus, salvando o maior número de pessoas possíveis para ir para o céu com a gente. Mas em algum momento alguma coisa acontece na nossa fé, alguma coisa acontece na nossa vida. Alguma coisa acontece, eu tinha uma expectativa tão grande que todo mundo ia pegar junto comigo, e ninguém pegou. Irmão, se ninguém pegou, fica tranquilo, Jesus deixaram ele sozinho e foram dormir, quando Jesus mais precisava de alguém orando com ele, os seus melhores amigos estavam dormindo. Então se você fica sozinho, bem-vindo ao clube dos que ficam sozinhos. Jesus está contigo, Deus está contigo, o Pai está contigo. Continua, não para, não te desmotiva. Pai, te fortalece no Senhor, te abraça, te lança. Deixa aquele primeiro amor nascer no teu coração de novo, aquele primeiro amor nascer na tua vida de novo. Irmãos, eu olho para Tomé aqui nesse momento, eu não reconheço mesmo Tomé, parece que são duas pessoas diferentes. Eu olho para Tomé, eu vejo, olha, vamos lá, vamos morrer junto com ele, vamos passar, se tiver que ser apedrechado, vamos ser junto. Esse é o Tomé, esse somos nós, no início da nossa caminhada de fé. Mas aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e os problemas vêm vindo, e as frustrações que são normais, gente. Frustração em igreja é normal, é a mesma coisa. Eu posso me frustrar com o Caleb pode se frustrar comigo, mas isso não pode impedir a minha comunhão com ele. Talvez ele veja uma coisa de um jeito, ou veja de outro. Talvez eu digo para ele, toca em dó, ele diz, não pastor, eu vou tocar em sol, e eu, não, então toca em si bemol. A gente vai chegar num acordo, mas nós vamos andar junto. Eu não posso parar porque o Caleb não quer tocar na nota que eu quero. Eu não posso parar porque o irmão não faz o que eu pedi. Eu não posso parar porque o pastor não me vê, não me olha. Eu estou aqui, parece que o pastor não me vê. Faz 4 cultos que eu não venho na igreja, o pastor não me liga. Para com isso em nome de Jesus. Te motiva. Você não tem que estar esperando ligação de pastor, pelo contrário, você tem pastor que estava visitando a igreja hoje, que eu quero ligar, eu quero buscar ele, eu quero chamar ele para a igreja, eu quero ver quem é esse irmão que está visitando hoje. Eu preciso essa semana buscar ele, falar com ele, conversar com ele, ver se ele precisa de alguma coisa. A chama tem que acender na nossa vida. A gente fica pacato, pois é, a porta está trancando de novo. Pastor pregando, ganha almas. Pois é, a porta está pegando de novo. Será que vai demorar a ceia? Ei, irmão, volta para o primeiro amor de novo. Abandona essas coisas, deixa para trás. A gente começa a olhar para Tomé, a gente começa a ver algumas coisas na vida dele. Ele começa agora a entrar num processo que ele não acredita mais. Ele simplesmente, Jesus era tudo, ele queria morrer por Jesus, mas agora ele coloca em dúvida a palavra de Jesus. Jesus está junto com os discípulos lá em João 14, e Jesus está dizendo o quê? Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus disse, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, ele está dizendo tudo que os discípulos já ouviram.
Eles sabiam disso tudo. Eles tinham consciência que Jesus era o Filho de Deus, e que Ele estava aqui numa missão, e que Ele iria voltar para o Pai. Mas lembra do Tomé, aquele cara com todo pique, querendo morrer por Jesus? Ele entra na cena e ele fala o seguinte, próximo versículo 5. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Esse é aquele momento que cai esbuteado do bolso. Não sei o que isso quer dizer, mas todo mundo fala, eu falo também. Esse é o momento que eu acho que Jesus diz assim: cara, o que tu fez quando eu estava falando? Que mundo que tu estava quando eu estava ensinando? Como assim, Tomé? Sim, eu não sei para onde o senhor vai, dizer para onde vai, para nós saber o caminho. Jesus estava falando do céu, da eternidade, e Tomé estava onde? Na terra, em solo firme. É um grande problema quando nós colocamos a palavra de Deus em descrédito, quando nós não conseguimos crer nessa palavra, quando nós não conseguimos acreditar nessa palavra. É um problema na nossa vida. Quando a gente não consegue olhar para a palavra e extrair dela a sua verdadeira essência, aquilo que Jesus realmente está querendo nos ensinar. Tomé tinha escutado todos os ensinos de Jesus, mas agora ele coloca em pauta: será que é assim? É aquilo que é muito comum entre nós. A gente lê um texto, a gente ensina a palavra, e alguém diz assim: eu não entendo dessa forma. A pessoa que diz que não entende dessa forma, ela está com problema na fé. Não, mas não é bem assim. É bem assim sim, está aqui, está na palavra, irmão, não tem o que fazer. Mas eu acho que se nós buscarmos no original, irmão, para com esse negócio. Creia em Jesus, abre o teu coração para Ele, para de começar a achar coisas. Se você procurar, você vai achar. Se você chegar aqui nessa igreja e você começar a procurar os defeitos, você vai encontrar. Caleb está aqui. É uma bênção, Caleb, na nossa vida. Você vai olhar para esse pastor, você vai começar a achar um monte de defeito nele. Se você buscar, você vai encontrar. Agora, se você dizer assim: não, eu quero ver as coisas boas. Em primeiro lugar, tem pecado aí? Não tem. Não tem nada promíscuo, não tem imoralidade na vida desse pastor, dessa igreja? Então tá, aqui é um lugar bom, aqui dá para ficar. Os erros, as chatices, as rabugices, a gente dá um jeito. Dá um jeito, irmãos. A gente tem que aprender a conviver assim, porque isso é conviver com pessoas. Um que pensa de um jeito, outro que pensa de outro. O que eu não posso é me desmotivar. O que eu não posso é me esquecer daquilo que a palavra me ensina. O que eu não posso é desqualificar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu tenho que olhar para ela e crer nela, acreditar nela. Sempre que se tratava de fé, Tomé tinha problema. Sempre que a fé precisava estar em evidência, Tomé tinha problemas. Quando exigia fé, Tomé ficava com o pé atrás. Você tem que parar e pensar: vem cá, toda vez que é exigido de mim uma fé sobrenatural, de eu crer naquilo que eu não vejo, você tem que pensar se você tem problemas. Você consegue crer no sobrenatural? Você consegue crer naquilo que você não vê? Se você não consegue, você tem problemas na sua fé. Não, pastor, eu creio. Se eu ver, eu creio. Isso não é ver, isso é ter certeza, isso é confirmar. Crer é quando você não enxerga, mas você sabe que existe um Deus que cuida de ti, que não vai te deixar na mão. Ele está cuidando de ti, e Ele vai fazer alguma coisa, Ele não vai deixar mal. Ele vai dar um jeito. Eu não tenho como agradar a Deus e não ter fé. Eu não tenho como servir a Deus e não crer nesse Deus o qual eu sirvo. Está lá em Efésios 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa o quê?
crer que Ele existe. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus existe mesmo, de verdade? Você crê que Ele pode fazer milagres, maravilhas? Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua casa, Ele pode transformar a sua família, Ele pode tirar você dessa depressão, dessa ansiedade, Ele pode resolver os teus problemas. Você crê nisso? Amém. Mas você não pode servir Jesus só por causa disso. Você tem que servir Jesus, porque Ele é o pão da vida. Você tem que servir Jesus, porque é através dele que você vai ao céu. Você tem que servir Jesus, porque Ele morreu por mim e por você, na morte vicária e expiatória, na cruz do Calvário, para nos salvar. O resto todo, milagre, bênção, recebe aqui, recebe lá, cura, tudo isso vem de graça para nós. Tudo isso é um extra de Jesus, que vai depender da nossa vida aqui na terra, para nós recebermos dele. Agora está lá Tomé, com esse problemão. Não, para onde que a gente vai? Eu não sei para onde é que a gente vai. Se tu falar para onde a gente vai, talvez eu saiba o caminho. Ei, você tem que saber onde você anda. Você tem que saber qual é o caminho que você está. Você está servindo Jesus ou a Buda? Está servindo a Buda, vai lá, ele está enterrado lá, é só você chegar lá no túmulo dele. Mas se está seguindo a Jesus, não adianta ir em Jerusalém, porque lá só está o túmulo, ele não está mais lá. E eu sei, eu vi, não está lá. Se você está seguindo Jesus, você tem que crer em Jesus. Se você está seguindo Jesus, você tem que colocar Jesus como primeiro na sua vida e fazer tudo aquilo que Ele está falando para você fazer. Não tem como você ter uma fé mais ou menos. As coisas para Tomé ficaram tão ruins, e isso vai acontecendo com a gente, que nós vamos nos tornando pessoas geladas, vamos nos tornando pessoas calculistas, vamos nos tornando pessoas frias, e as coisas passam que não acontece mais, a gente não tem mais graça, a gente não encontra mais graça no Evangelho, não encontramos mais graça na igreja, não encontramos mais graça em nada, as coisas vão passando, e a gente vai deixando de crer, a nossa fé vai esfriando, e chega um momento, que Jesus tem que provar para nós alguma coisa. Os discípulos disseram: ô Tomé, Jesus apareceu aqui, depois da ressurreição, né? Ele morreu, foi lá, enterraram Jesus, todo mundo estava esperando Jesus, menos Tomé. Aí os discípulos disseram: Tomé, Jesus esteve aqui, cara, ele atravessou essa parede, mano, que coisa louca, que troço irado, metaverso, uau. Pedro deve ter dito isso, né? Não, Lucas, que era o mais inteligente de todos. Jesus atravessou a parede, mano, esteve aqui, falou com a gente. Tomé, bota aí para nós. João 20, 24. Os discípulos falaram, né? Feliz da vida, por dar notícia para Tomé. Tomé joga um balde de água fria para ele e diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Pode seguir. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, o que está descrito ali, gente? Como é que é? Não crerei. Tomé, ele está dizendo, ele está declarando: se eu não tocar nas feridas de Jesus, se eu não ver, eu estou tomando uma decisão de não crer. Crer também é uma decisão. Tem gente que decide não crer em Jesus. Pastor, eu não tenho fé. Não, você decidiu que não tem fé. Porque se você buscar fé, você vai encontrar. Aquele que busca o Senhor vai se deixar encontrar. Quem bate na porta, Jesus abre a porta. Quem busca Ele, Ele vai deixar ser encontrado por você, se você buscar. Ele diz: eu não crerei.
Ele está declarando: eu não vou crer se eu não ver. Ele escutou as mensagens de Jesus, ele esteve com Jesus, e agora todos os seus colegas, que por 3 anos e meio dividiu tenda com eles, dividiu alimento com eles, passaram o frio junto, passaram o calor junto, esses 11 que disseram para ele: cara, nós estamos dizendo para ti, acredita em nós, vamos estar mentindo para ti. Eu não creio. A frieza dele, o processo na vida de Tomé estava demorando demais. Tomé estava num processo. Primeiro ele creu, acreditou. Depois ele entrou num processo de não crer, de não acreditar, de precisar de sinal, de precisar ver alguma coisa. Para com esse negócio de você ter que ver alguma coisa para crer. Pastor, se aparecer um olho na parede, piscar 3 vezes para mim, eu vou crer em Jesus. Você vai ficar sem crer. Pastor, eu vi um gato. Esse gato passou 3 vezes, era preto. 3 vezes ele passou no meu pátio. Corre ele, porque ele vai mexer na sua horta lá, irmão. Vai estragar tudo que você tem lá. Né, Simone? A pastora ama gato. Somente quando vai lá na horta, arranca todas as coisinhas dela lá. Aquela planta. Para com esse negócio. Para com esse espiritismo na sua vida. Para com esse gnosticismo na sua vida. Vem para o Evangelho. O Evangelho é crer, é acreditar. Jesus, olha, não precisa de olho. Eu creio que tu está aqui e que tu vai fazer alguma coisa. Não precisa piscar nada, não precisa passar nada, não precisa sentir arrepio nenhum. Eu só creio, eu acredito e ponto, vai acontecer. Vai acontecer. O processo, ele pode ser demorado, mas o processo, ele tem que acontecer na nossa vida. Se nós temos problemas na fé, se nós temos problemas de crer, nós estamos passando por um processo, e nós vamos ter que, dentro desse processo, enxergar Jesus de alguma forma. Senão você vai morrer na praia. Senão você não vai ter sentido na sua vida. Não tem sentido sem Jesus, irmãos. Não existe sentido numa vida sem Jesus. Não existe sentido viver aqui nessa terra, esperar um tempo e morrer sem Jesus. Qual é o sentido? Sofrer, porque a gente sofre bastante, a gente tem bastante problemas, dificuldades, né? Qual é o objetivo? Passar por problemas aqui e daqui a pouquinho a gente morre, né? Ou de velhice, ou de acidente, ou de alguma coisa, alguma enfermidade. O que adiantou sem Jesus? Que perda de tempo, que coisa vazia, sem sentido algum. Você tem que pensar nisso. Qual é o sentido da vida sem Jesus? Não, peraí, a vida tem que ser algo maior. O Criador não fez tudo simplesmente para que fosse sem sentido. O sentido da vida está em Jesus. Ele é o pão da vida que desceu do céu. É através dele, quando eu como desse pão, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, eu renovo essa esperança na minha vida, que um dia eu vou morar com Jesus no céu. Eu tenho que crer nisso, acreditar nisso. Então, como é que está a tua fé? Como está a sua fé hoje? Não é vergonhoso dizer: pastor, minha fé está fraca. Pastor, tem horas que minha fé, ela tem picos, né? Igual pressão, um dia está alto, um dia está baixo. Bem-vindo ao mundo da fé. É assim mesmo. Tem dias que você faz aquela oração: Senhor, e agora? E faz, e recebe, e você faz até helicóptero aquele, né? Pá, pá, pá. De tanta fé que você você faz de tudo. Você parece que o céu está aqui. Mas tem dias, irmãos, que você busca, e você para, você só escuta aquele passarinho lá cantando, lá no fundo, o carro passando. Parece que está tudo fechado. Bem-vindo à fé. A fé é assim. Tem dias que você tem que exercer ela. Tem dias que você tem que chegar para ela: ô fé, acorda aí, não estabefe na fé. Acorda, fé, vamos lá. Crê, o teu Redentor está vivo, homem. Crê, fala com a tua fé, fala com você mesmo. A Bíblia fala que Davi falava com ele, né?
Oh, minha alma. Ele começava lá a falar com ele mesmo. Quem dizia: esse cara está louco. Mas é assim mesmo, a fé é assim. Ô Samuel, te atenta, te liga, vamos lá, cara, te mexe, faz alguma coisa. Você não está vendo que o dia está passando e você está perdendo tempo? É assim, irmãos. Então talvez alguém aqui nessa noite, ou alguns aqui nessa noite, esteja nesse processo de ter que aumentar a sua fé. Precisa ser transformado, alguma coisa precisa mudar, para que você possa crer mais, que você possa ter mais fé, que você possa acreditar mais. Talvez experiências do passado que frustraram você, e hoje você não consegue ter fé, não consegue ir para frente. Coisas que te impediram, coisas que te chatearam, coisas que atrapalharam, atravancaram a sua fé, a sua vida. Mágoas, ressentimentos. Quantas coisas podem parar a nossa fé? Só que Jesus é mais, Jesus é maior do que isso. Ei, você que está aqui me ouvindo aqui, você que está em casa, se você está um Tomé da vida, eu tenho uma notícia para você nessa noite. Jesus, escute com atenção. Se a tua fé está uma fé de Tomé hoje, ora lá, ora cá, Jesus, Ele está aqui nessa noite e Ele quer transformar a sua fé como transformou a fé de Tomé. Ninguém perguntou, mas eu vou dizer. Pastor, Jesus transformou a fé de Tomé? Sim, transformou. Você está disposto a ser transformado por Jesus? Jesus aparece de novo. Jesus diz: ô pessoal, vão lá se encontrar lá em tal lugar. Eu vou lá. Daqui a pouquinho chega Jesus: Tomé está lá. Agora não, Tomé não, agora eu vou lá. Quero ver, está de perto. Chega Jesus. Não bateu na porta, bateu na parede. Tuc, tuc, tuc na parede, atravessa a parede. Jesus. Ele não dá bom dia, não dá paz do Senhor, discípulos, não. Jesus chega direto em Tomé. Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Capítulo 20 de João, versículo 27 e 28. Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. E olha a carraspana que Jesus dá em Tomé. Para de duvidar e creia. O que Tomé tinha dito? Eu não creio. Jesus: para com esse negócio. Para com essa criancice, homem. Para com essa bobagem. Toca aí. A Bíblia não fala se Tomé, é uma dúvida que eu tenho, a Bíblia não fala se Tomé tocou. Eu acredito que ele não tocou, que ele só olhou. A Bíblia não diz isso. Mas quando Tomé vê aquilo, quando Tomé vê Jesus, Tomé cai por terra. E algo aqui muda na vida de Tomé. E se você crer nisso nessa noite, pode mudar a sua vida, que é o versículo 28. Tomé, ele diz assim: disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Essas duas palavras, elas têm um significado enorme, que eu não vou conseguir falar para você aqui agora, explicar no tempo que nós temos, tudo o que isso aqui significa. Mas resumindo, sabe o que Tomé está dizendo? Tomé, ele disse que não ia crer. Os discípulos disseram que Jesus ressuscitou, ele não creu. Jesus disse que ele ia para o céu, ele não creu. Tomé estava numa crise de fé tremenda, de não crer. Agora ele olha Jesus, ele reconhece Jesus, e sabe o que ele diz? Senhor meu. Esse Senhor meu, Tomé está dizendo assim: Tu és Jesus, Tu és o Filho de Deus, eu sei quem Tu és, Tu és aquele que andou comigo o tempo inteiro aqui nessa terra, e agora eu reconheço você como Jesus, o verdadeiro Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário e que ressuscitou por mim. E mais, Deus meu. Ele reconhece que Jesus é o próprio Deus. Aleluias. Ele se revela.
A presença de Jesus em Tomé muda totalmente, transforma totalmente Tomé. Pastor, quem foi Tomé depois de Jesus? A gente não vê falar muito dele. Sim, ele foi o maior evangelista e pregador da Síria. Pregou, abriu igrejas em diversos lugares, falando daquilo que Jesus fez na vida dele. Talvez você está aqui nessa noite e você, sei lá, queria ouvir uma palavra, queria escutar um sinal hoje. Pastor, eu vim aqui porque eu quero um sinal de Deus, e se Jesus falar o meu CPF hoje, eu vou crer nele. Ele já está falando todo o teu DNA, nem é o teu CPF que ele está entrando no teu DNA e está mexendo com você aí. Ele te conhece, ele sabe das tuas dúvidas, ele sabe dos teus dilemas, ele sabe das tuas neuras. E sabe o que ele faz hoje? Ele diz assim: ei, eu estou aqui, olha, está aqui minhas marcas, sou eu, o Jesus que andou contigo, sou eu, o Jesus que você fazia de tudo no início da sua fé, sou eu, o Jesus que te encontrou um dia, sou eu. É isso que ele está dizendo hoje para você: sou eu, estou aqui. Eu que toquei na tua vida um dia, eu que transformei a sua vida um dia, eu que te resgatei das drogas, eu te resgatei do crime, eu que te trouxe para os meus caminhos, estou aqui, olha minhas mãos. É isso que Jesus está dizendo hoje: eu estou aqui. Você só precisa dizer: Senhor meu e Deus meu, e ser transformado totalmente por Jesus. Quero orar com você. Vamos orar? Se você puder ficar em pé para nós orarmos juntos. Aleluia. Como está a sua fé? Fecha teus olhos ainda essa noite. Como está a sua fé? Seja sincero com Jesus agora. Fala para ele: Jesus, olha, eu estou com dificuldade de crer. Fala para ele: Jesus, olha, eu não sei se alguma vez eu criei. Fala para ele: Jesus, eu estou tão acostumado com a monotonia, eu estou tão acostumado com as coisas do dia a dia, eu estou tão acostumado em ir e vir para a igreja que, sei lá, parece que eu perdi alguma coisa. Fala para ele o que está no teu coração nessa noite, o que tem aí dentro que impede você de avançar, você de crescer, o que está aí dentro que impede você de ser mais em Cristo, de avançar. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite aqui nessa igreja. Eu peço que o teu Espírito Santo ele possa vir nos nossos corações. E nós temos algo, Senhor, nessa noite que os discípulos não tinham naquele dia, que era o Espírito Santo, que pode nos convencer, que pode nos ajudar, que pode, Senhor, nos mostrar. Mas nessa noite talvez tenhamos irmãos aqui, Senhor, ou em casa, que estão tendo dificuldades com a sua fé, que não estão conseguindo mais crer, que não estão conseguindo mais acreditar, que não estão conseguindo mais olhar para a cruz e enxergar Jesus. Talvez tem pessoas aqui que se acostumaram a estar numa igreja, mas a sua fé está abalada, Senhor. Talvez como Tomé, estamos esperando ver alguma coisa, estamos esperando algum sinal, alguma coisa, Senhor, que aconteça. Mas nessa noite, que toda a incredulidade da nossa vida, Senhor, ela caia por terra em nome de Jesus, e que a essência do primeiro amor volte sobre nós, que a glória de Deus ela venha sobre a nossa vida de uma forma sobrenatural, e que nós possamos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Move teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Restaure em nós a nossa fé,
Restaure em nós a intimidade contigo, Senhor. Que o desejo, Senhor, de te ter, o desejo de ter intimidade contigo, seja restaurado, seja revivido em nós nessa noite, Senhor. Restaure em nós o primeiro amor, a essência do primeiro amor, Senhor. Restaura na nossa vida o desejo ministerial. Restaura, Senhor, em nossa vida nessa noite a nossa fé. Fortalece, Senhor. Às vezes estamos fracos, acabados, mas a tua palavra diz que quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Então nós encontramos força em nossas fraquezas nessa noite, para nos levantarmos em fé, e de fé em fé avançarmos no reino de Deus. Queremos olhar para as tuas mãos nessa noite. Queremos olhar para ti nessa noite, olhar para a cruz nessa noite, e nós sabemos que o nosso Redentor, Ele vive, Ele vivo está nessa noite. Tu não dormes, Senhor, não dormitará o guarda de Israel. Tu não dormes, Jesus, Tu estás presente na nossa vida, vivo em nós, vivifica-nos, Pai, nessa noite, e transforma, Senhor, a nossa vida. Aquele que tem falta de fé, que seja crescida a fé nele nessa noite, Senhor. Levante as suas mãos, adore Ele. Adore o seu Deus nessa noite. Aleluia. Renova-nos o teu Espírito, Senhor. Renova-nos, Pai, nessa noite. Acrescenta fé em nós, Pai, nessa noite. Sim, Senhor. Olhamos para ti, Jesus. Toda a tua força, com toda a tua fé, bem melhor. Jesus, seja o centro em mim, e quando eu te vejo, não há como duvidar. Nós estamos cantando, bota lá para nós a letra. Deixa a tua glória ganhar forma em mim. Talvez você precisa nessa noite que a glória do Senhor forme você novamente, porque a gente é formado por tantas convicções de fora.
A gente olha para as coisas do mundo, a gente olha para as notícias, a gente olha para diversas coisas aí fora, e a gente vai formando, a gente vai se transformando, e nós vamos tomando a forma disso. Aquilo que alguém ensinou, aquilo que alguém falou, a estatística de alguma coisa, e nós vamos tomando essa forma. Uma forma de vida que não agrada a Deus, uma maneira de vida que não busca a Deus. Nós vamos nos acostumando e vamos nos formando assim. E nós vamos nos acostumando a viver dessa forma, longe de Deus, afastado do Senhor, dando as sobras que temos para Ele. Mas a proposta do Senhor nessa noite: ei, meu filho, deixa minha glória tomar forma na tua vida novamente. Deixa eu dominar você de novo. Deixa eu entrar na tua vida de novo. Deixa eu encher você de novo. Deixa eu encher esse vaso outra vez. Deixa Jesus tomar forma em você. Deixa Jesus tomar forma na sua vida. Aleluia. Então levante as tuas mãos e diga ao Senhor: volto os meus olhos, sim, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória, oh, aleluia, ganhar forma em mim. Volto os meus olhos, sim, Senhor, pra tua presença. voltamos nossos olhos a Ti, Jesus. Deixo Vem com a Tua glória sobre nós nessa noite, Senhor. Toma forma em nós novamente, Senhor. Aleluia. Toma forma em nós novamente. Transforma-nos novamente. Enche nosso coração novamente, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito novamente. Enche-nos da fé novamente, Jesus. Aleluia. Tua glória. Sim, Jesus. Queremos ver tua face. Você quer isso? Queremos ver Jesus está aparecendo para você hoje. Você quer isso? Enxerga Jesus nessa noite e seja transformado na sua fé. Queremos mais Oh, aleluia. de ti. Queremos mais de ti. Vem. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Mais de Ti, Jesus. Queremos mais de ti. Vem, Jesus. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem. Vem, Senhor. Derrama a Tua glória sobre nós. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Aleluia. Queremos mais de Ti, Jesus. Queremos mais de Ti, Senhor. Ore com quem está no seu lado aí. Ore para essa pessoa, diga mais de Deus sobre ela. Comece a orar pedindo que o Espírito se derrame sobre esse irmão,
sobre essa irmã. Diga: Senhor, derrama mais de Ti, derrama mais de Ti sobre essa vida nessa noite. Encha essa vida com a Tua presença. Vai enchendo mais de Ti, Jesus. Vai enchendo com a Tua glória, vai derramando da Tua glória, vai enchendo, vai dizendo: enche, Senhor, essa pessoa, enche ela da Tua presença. Profetiza palavras de bênção, profetiza palavras de bênção. Diga: vai enchendo, vai derramando o Teu Espírito, vai renovando o Teu Espírito nessa noite, vai derramando dons espirituais sobre essa pessoa. Ore, clame a Deus por ele, clame a Deus por ela. Se derrama, Senhor, se derrama, Senhor. Queremos ver Tua face, vem derrama. Aleluia, aleluia. Queremos mais de Ti, vem derrama Tua glória. Queremos ver Tua face, queremos ver Tua face, vem derrama Tua glória. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja esse Deus que nós servimos, o amado da nossa alma, o desejado do nosso coração. Que a transformação na sua vida seja evidente a todos nós, que você possa sair daqui nessa noite transformados, renovados pelo Senhor Jesus. Aleluias. Você que está em casa, que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, um mês abençoado, cheio da presença e cheio da glória dele, em nome